Vamos falar agora um pouco sobre a expressão corporal. A expressão corporal ela é composta pela postura do orador, a gesticulação, a expressão facial, o olhar diante da plateia também. Vamos falar um pouquinho de cada um deles e eu vou dar umas dicas muito boas para que você fale melhor em público diante de qualquer plateia. Vamos primeiro pela postura. Não existe postura certa ou postura errada diante de uma plateia. O que existe, meus caros, é uma postura adequada ou inadequada. A postura, ela deve transmitir a imagem que você quer, que a plateia absorva. Por exemplo, imagine que você está falando de um assunto muito sério, um assunto que você precisa transmitir seriedade, equilíbrio, que você está bem apoiado naquele tema que você está apresentando. O que você faz então? A sua postura deve ser condizente. Equilibre as duas pernas. Coloque os dois pés na mesma largura do quadril. Equilibre as duas pernas. Nada de apoiar numa perna, apoiar em outra perna, porque isso transmite instabilidade para a sua plateia. Você tem que transmitir que você está estável, equilibrado. Para isso, o que você faz? Equilibra-se em duas pernas. Os pés levemente afastados. Nada de abrir demais as pernas e nada também de ficar juntinho. Evitando também cruzar as pernas diante da plateia. Não há necessidade disso. Fique normal, de frente. Isso é um treinamento que você tem que fazer. Ah, mas só na hora de falar em público? Não. Você está esperando o elevador? Espere apoiado em equilíbrio sobre as duas pernas. Faça isso que você vai treinar a sua postura e o seu equilíbrio das pernas. Agora, eu falei que existe adequada ou inadequada. Agora, se eu vou falar de um assunto super relaxado, vou falar da festa de fim de ano, eu vou falar do carnaval, eu posso sim apoiar numa das pernas, balançar um pouco, falar que a festa vai ser muito divertida, porque afinal, o que eu estou querendo transmitir é condizente com a postura que eu estou aplicando. Se eu estiver sentado, encostado numa parede, falando de algo que é relaxado, tem tudo a ver. Guarda bem isso. Não estou aqui recriminando uma ou outra postura. Estou apenas dizendo que a postura tem que ser um espelho, tem que refletir exatamente o que você quer que a plateia perceba. Você, quando está diante da plateia, você só está enxergando a plateia, você não tem a visão do seu corpo. Quem tem essa visão é a sua plateia. Por isso que é muito importante treinar, gravar, treinar diante do espelho, observar como está a sua postura. E agora eu vou falar um pouco com vocês sobre gesticulação. Observe como está a sua gesticulação. Essa é a minha segunda dica em relação à expressão corporal. Vamos falar um pouquinho de gesticulação. A gesticulação, o que eu recomendo para você é que você mantenha os seus braços sempre assim, dessa maneira que eu estou aqui. Dobrados, cotovelos levemente afastados do tronco, 90 graus, aqui no braço com o antebraço. Você tendo esse ângulo, tendo esse distanciamento, as mãos ficam, olha aqui, próximas do seu rosto. Quando você mantém os braços abaixados, você perde a gesticulação. Uma gesticulação adequada, uma gesticulação bem feita, ela em geral é pontual. Você faz um gesto, depois volta para uma posição de repouso. Nada de ficar fazendo gestos exagerados e nem ausência total de gestos. E nem, gente, ficar repetindo os mesmos gestos. Faz um gesto e faz de novo o mesmo gesto. Claro que você que está fazendo está achando isso super normal, mas a pessoa que te assiste, olha, parece uma locomotiva fazendo tchuc-tchuc. Não dá, gente. Esse mesmo gesto repetido, às vezes a pessoa vai fazer um gesto e faz o mesmo gesto dezenas de vezes. Isso vira um ruído, isso vira algo que a sua plateia começa a perceber, algo que chama a atenção e que não contribui nada com a mensagem. Observe bem, se você mantiver a sua gesticulação sempre aqui próxima do seu rosto, a plateia vai manter contato visual com você, que me remete ao próximo assunto que eu quero falar, que é sobre a expressão facial, a face do orador. Olha só, você tem que falar para a plateia e o seu rosto tem que transmitir junto o que você quer comunicar.
Veja bem, 90% do tempo que você fala em público, por favor, 90% do tempo que você falar em público, sorria. Tenha uma expressão agradável. Muitas pessoas na plateia não sabem nem por que gostaram tanto de uma determinada preleção, de uma determinada palestra, e eles vão reparar depois que é porque o palestrante falava sorrindo. É isso que cativa a sua plateia. Mantenha um sorriso no rosto. Tem uma frase que a gente ouve que é assim, sorria para o mundo e o mundo sorrirá de volta para você. É a mesma coisa quando você falar em público. Sorria para a plateia e a plateia vai sorrir de volta para você. E eu quero que você aplique essas dicas nas suas próximas apresentações. Agora, uma dica que vale ouro. Aplique isso na sua próxima apresentação, nas suas próximas participações em reuniões. O olhar. Muita gente acha que falar em público é tentar olhar para todos ao mesmo tempo. Alguns dão a dica, não vou condenar, não é a linha que eu sigo nos meus treinamentos, mas alguns dão a dica de olhar para um ponto no fundo da sala. Não é a minha linha, ok? Isso pode transmitir para uma pessoa ou outra alguma segurança, mas para a plateia com certeza não vai transmitir qualidade nenhuma na sua comunicação. O ideal, meus caros, é olhar fixamente nos olhos de uma pessoa de cada vez. Imagine, por exemplo, que você está apresentando a sua palestra e aí você tem que olhar para uma pessoa de cada vez. E aí você vai para um próximo tópico, um próximo tema, olha para uma pessoa na segunda fila, dirige o olhar eventualmente a alguém lá mais ao fundo, volta aqui para um outro canto do auditório. Ao olhar, volte-se por completo, vire o seu corpo inteiro, vire-se para um outro colega que está ali, volte para um outro lado da plateia, olhe novamente para outras pessoas. Essa troca, essa comunicação permanentemente com o olhar fixo em uma pessoa de cada vez é o que vai transmitir mais confiança na sua plateia e que, acredite se quiser, vai transmitir muito mais segurança para você também. Você vai se sentir mais seguro ainda ao manter o olhar fixo. Porque falar em público não é falar para 200 pessoas, ou 10 ou 15. Falar em público é falar para várias pessoas, sendo uma pessoa de cada vez. Falar em público é isso, é conversar com uma pessoa de cada vez na plateia. Experimente isso e você vai ver que o resultado é muito bom, vai transmitir muito mais qualidade na sua apresentação. Uma coisa que você deve evitar, eu vejo isso em muitas apresentações, pedir desculpas. Olha, eu queria pedir desculpas porque eu estou rouco. Eu queria pedir desculpas porque o equipamento não está funcionando, o projetor. Eu queria pedir desculpas porque essa não é...